Tua bondade colocou jardim em mim.
mostrou uma nova vida, um novo amor. E quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? O Deus que fez abrir o mar, o Deus que fez os anjos o adorar, o Deus que eu vou exaltar, está aqui, está aqui. O Deus que fez abrir o mar, o Deus que fez os anjos o adorar, o Deus que eu vou exaltar, está aqui, está aqui. Oh Deus, eu te adoro, eu te adoro. Oh Deus de Abraão, eu te exalto, eu te exalto. Quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? Quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? Olá, Arena, boa noite. Hoje nós vamos ter uma forma de culto um pouquinho diferente. Nós vamos bater um papo sobre a palavra. Hoje nós vamos falar sobre um passo atrás dentro da nossa série, falando sobre constância. Vamos dividir um pouco as ideias aqui para que você possa, de alguma forma, também participar. Queria que você colocasse aí durante a gravação aí, você pudesse estar também pensando sobre o que a gente vai falar. Então nós vamos iniciar nossa arena de uma forma diferente e crendo que logo nós vamos estar aqui pulando, adorando a Deus, né? Amém? Estamos com a Débora, o Cris, né? Então nós vamos fazer um bate-papo a respeito dessa palavra. Amém? Se apresentar? Não? Amém. Eu queria que nesse momento, onde você estiver aí, seja no seu quarto, na sua sala, que você pudesse fechar os olhos e orar com a gente, amém? Espírito Santo de Deus, eu quero colocar, Senhor, esse momento diante de Ti, Pai. E eu quero pedir, Deus, invada cada casa, invada, Senhor, cada lar, meu Pai, cada quarto, Deus, e encha, Senhor, com a Sua presença. Que aqui, Deus, nesse momento, a gente possa falar as palavras que vêm de Ti, Pai. Nos use, Senhor, use a nossa boca, Pai, e que a Sua palavra chegue, Deus, realmente, Deus, como um ensino gostoso, um ensino leve, Deus, que nos edifique, Deus, e nos faça frutificar cada vez mais. Espírito Santo, te convidamos para este lugar, Pai. Traga, Senhor, traga, meu Pai, a Tua paz, a Tua calmaria, a Tua leveza, Espírito Santo. Te entregamos esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa série de palavras hoje, a gente vai falar um pouco sobre um personagem chamado Isaac, né? Isaac, apesar de ter sido um filho da promessa, um filho que nasceu debaixo de tanta direção de Deus, ele teve as suas lutas, né, na sua natureza humana, seus desafios. Ele teve que avançar diariamente para poder conquistar aquilo que Deus tinha prometido a ele. Então, assim, o que a gente vai aprender hoje? Que não é a falta de uma promessa ou não. Todos nós temos uma promessa, mas a promessa, ela acontece, ela se desenvolve dentro de um ambiente de lutas. O que nós queremos hoje entender aqui é que nós precisamos aprender com Isaac, o que Isaac passou. Temos muita coisa a falar sobre Isaac, né? Eu quero falar um pouquinho da história antes de passar aqui para o pessoal. Isaac, ele é a promessa de Abraão, do filho que descenderia dele. Primeira promessa vem a Abraão. Abraão recebe uma promessa de Deus, vai para uma terra que ele não conhece. A gente tem falado muito sobre Abraão. E essa decisão de Abraão, naquele mundo, eu já disse isso outras vezes, não era como você sair aqui da nossa cidade aqui hoje e ir para uma outra cidade, saber que a terra prometida estava ali. Tinha direção, tinha ordem,
tinha uma organização. Deus mandou para uma terra que ninguém conhecia. E ele saiu da coisa mais segura que ele tinha, que era a sua família, que era a segurança da tribo. Naquela época havia muitas pessoas perigosas, grupos perigosos. Viajar com uma família no meio da história do deserto não era fácil. Então, a nossa ideia de falar hoje sobre Isaac, né? Isaac, desde o nascimento até o momento, tentaram entulhar seus poços. Houve inveja, críticas afins. Então, se prepare para uma lição prática de alguém que venceu a si mesmo. Isaac tinha todas as promessas de Deus, mas ele, em algum lugar ele parou. Nossa palavra vai ser dividida em 3 pontos. Primeiro, toda promessa passa pelo teste do tempo. Segundo, a prova avalia os corações e promove Deus em nossas vidas. E por último, a gente vai falar sobre o segredo da constância e o foco no propósito. Eu quero começar perguntando para a Débora, né, sobre como que você já participou na sua história, pouco tempo que você tem de história com Deus, né, sobre como que a promessa de Deus passa pelo tempo. Fala um pouco aí para a galera, para eles entenderem isso. Bom, eu acredito que para a gente começar a falar disso, a gente tem que explicar um pouquinho sobre o nascimento de Isaac, né? E quando Abraão mudou de lugar, de terra, e ele se casou com Sara, Deus prometeu que ele seria pai de multidões. E Sara era estéril, e conforme o tempo foi passando e eles foram ficando cada vez mais idosos, mais velhos, eles foram se angustiando de não ver a promessa se cumprindo. E acabou que Sara começou a questionar Deus, achando que ela não fazia parte da promessa de Abraão. Abraão seria pai de multidões, mas talvez ela não faria parte disso. Então, ela entrega uma escrava para ter relações com Abraão e nasce Ismael. E eu acredito que muitas vezes, quando Deus nos entrega uma promessa, e cada vez mais passa tempos, a gente não vê fatos concretos se realizando, e a gente não vê Deus agindo de forma mais visível, mais que a gente possa tocar, a gente começa a duvidar do caráter de Deus. A gente começa a duvidar se realmente vai se cumprir, se nós estamos fazendo algo errado, se não era para a gente fazer mais coisas, se tem algo que a gente não está percebendo. E eu acredito que o nascimento de Ismael foi a tentativa de Sara realizar a promessa de Deus com as próprias mãos. Então, conforme ela não viu Deus fazendo, ela falou, talvez eu tenha que fazer. E ela começou a tentar fazer na própria força, da maneira dela. E eu acredito que muitos de nós, quando a gente chega nesses momentos, a gente faz isso. A gente esquece que Deus é o Deus de promessa e é Ele quem faz, e a gente quer fazer por Ele, por mais que a promessa venha dele. Então, quando o tempo passa, a gente tem que se firmar na fidelidade de Deus. A gente tem que se firmar que o caráter dele não muda. Que se ele... a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Então, se ele falou, vai se cumprir. Em Isaías diz que toda palavra que sai da boca dele não volta vazia. Mas antes, ela cumpre o propósito para qual ele a designou. Então, se Deus te deu uma promessa, se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um plano, se Deus falou que vai realizar algo na sua vida, não importa quanto tempo passe, você ainda precisa entender que Ele é Deus e que Ele vai fazer. Mas esse período do tempo da espera é muito importante para você entender que é o seu momento de aprimorar a sua confiança nele. Aprimorar o quanto você depende dele, o quanto você entende que ele é fiel, o quanto você entende que ele é bom o tempo inteiro e que você é amado por ele. Então, se ele é bom e você é amado, ele não vai deixar simplesmente você de escanteio, ele não vai esquecer de você, ele não vai deixar as promessas se esvaírem. Tudo o que ele falou sobre você vai se realizar. Então, quando a gente chega nesse tempo em que nosso coração começa a se angustiar e a gente tenta fazer as coisas com as próprias mãos, a gente precisa lembrar da confiança nele, de depender dele, que nós não podemos fazer nada sem ele. Tanto as promessas que ele deu para a nossa vida, quanto as promessas que estão na Bíblia, quem realiza é ele, e não somos nós. Nós somos apenas parte de uma história que ele está escrevendo através de nós. Mas quem é o autor da história, continua sendo ele. E quando a gente estava conversando sobre a palavra, eu falei para o meu pai que chegou muito tempos na minha vida em que eu duvidava dele. Tipo, será que isso vai acontecer? Será que ele realmente vai realizar isso na minha vida? Será que ele realmente me ama? Será que ele está me ouvindo? Será que isso não é coisa da minha cabeça?
E toda vez que eu chegava nesse momento, eu entrava numa crise e Deus se provava fiel de novo. E Deus se provava que Ele está ali, que Ele está me ouvindo, que Ele está realizando mesmo quando eu não vejo o que Ele está realizando. Então, como você aprende a confiar em Deus e a confiar em quem Ele é e na fidelidade dEle? Você tem que provar isso todos os dias. Então, esses momentos em que nossa fé fraqueja, em que nós duvidamos, é o momento perfeito para Deus mostrar que Ele ainda é Deus e que Ele está fazendo, que Ele cuida de nós e que Ele é fiel. Então, todas as vezes que você chegar nesse ponto, é Deus querendo mostrar que Ele é fiel, é Deus querendo mostrar que você precisa aprender quem Ele é. E depois desses tempos de crise, quanto mais eu chegava numa nova crise, eu lembrava das crises que eu passei. Então, eu chegava de novo, será que Ele é bom? E eu lembrava, não, mas Ele já me provou que Ele é bom antes. Ele já me provou que Ele está me cuidando. Ele já falou comigo sobre isso. E cada vez mais foi mais fácil eu entender que Ele não tinha me largado, que Ele não tinha me esquecido, e que Ele continuava fazendo. Então, você precisa passar por experiências de dúvidas, muitas vezes, para provar a fidelidade dEle e poder testificar. Porque você só tem autoridade para falar que Ele é fiel quando você prova que Ele é fiel. Eu acho que isso é muito importante no tempo do cumprimento da promessa, é essa certeza que você cria no seu coração de que Ele vai cumprir. E que se Ele não cumprir, Ele continua sendo Deus. Amém? Eu quero lembrar que o primeiro ponto da nossa palavra, toda promessa passa pelo teste do tempo. A maioria das vezes, nós, ainda mais nessa sociedade nossa, mais a galera, o pessoal mais novo, né, essa geração mais comprometida com o tempo, né, elas querem as coisas muito rapidamente. E por querer as coisas rapidamente, desistem muito fácil dos processos. E constância é uma maturidade a ser desenvolvida dentro da sua mente, das suas emoções. A constância não é eu vou fazer, vou acreditar só sem que isso não seja construído. Então essa geração, por ser principalmente formada por um sistema do fast food, da internet, de tudo rápido, tudo momentâneo, tudo instantâneo. Quando a gente fala assim, a promessa de Deus, cara, teve homens na Bíblia que esperaram, por exemplo, Caleb. Foi um dos 10 espias. Quando ele foi espiar a terra, ele tinha 45 anos. Não, 45 anos. Quando ele volta para assumir o pedaço de terra dele, ele está com 85 anos. Ou seja, 40 anos se passaram e Caleb ficou na esperança de entrar na terra prometida. Eu acho muito importante frisar também que nossa geração se compara demais. Então a gente vê, por exemplo, gente com 22 anos que já está rico, já está casado, já está formando família, e às vezes a gente se compara com pessoas da nossa própria idade, ou pessoas que são pessoas de sucesso, pessoas que construíram muita coisa, e a gente fala, tá, Deus, mas e eu? E a gente esquece que nós temos o nosso próprio tempo, nós temos o nosso ritmo, e nós temos coisas diferentes a ser tratadas na gente. E da mesma maneira que nós vamos realizar coisas que talvez outras pessoas vão demorar mais, tem pessoas que vão realizar coisas que você vai demorar mais, ou talvez nunca realize. Mas você tem que entender que o seu chamado é seu, o seu propósito é seu, e você é você. Então você não tem que se comparar com o tempo dos outros. E muitas vezes, quanto mais demora a nossa promessa, o nosso sonho se realizar, a gente começa a achar que a gente é preterido por Deus. Que a gente é menos amado do que outras pessoas. Que outras pessoas são prediletas de Deus, outras pessoas são melhores que a gente, outras pessoas são mais capazes que a gente. E o tempo não é para você achar que quanto mais rápido acontecer, mais amado por Deus as pessoas são, ou mais Deus está agindo. O tempo é que você precisa entender que tudo acontece no tempo de Deus por um motivo. Então, se você está sendo formado, é porque você está sendo formado no seu chamado conforme a história que Deus designou para você ter. Então, não adianta você querer estar no ritmo da outra pessoa, porque você não vai viver o propósito dela. Você não vai viver o chamado dela. Você está vivendo o seu chamado. Então, você tem que esperar o seu tempo que Deus designou. Muito importante saber também qual é o seu propósito. Porque muitas pessoas não permanecem e não param num propósito pela seguinte condição. Não entendeu o seu propósito, não entendeu o seu chamado. E Hebreus 10, 23 diz assim, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós temos um padrão de fidelidade. O padrão de fidelidade não são as nossas respostas, não são nossas conquistas, não é aquilo que está à disposição de nós nos nossos olhos.
O nosso padrão de fidelidade é Deus. A Bíblia diz que Ele é fiel em todo o tempo. Eu queria que o Cris me desse uma fala a respeito da história do Cris. Eu vou te contar um pouco a história do Cristiano, bem rapidamente. Não, mas eu vou fazer uma pergunta para ele. O Cristiano foi programado para ser um jogador de futebol, né? O pai dele investiu tudo nele. Todo o propósito que o Cristiano tinha durante um bom tempo na história dele era futebol. Ele vivia e suspirava por isso. E houve uma quebra desse propósito na morte do pai dele. O mundo dele se desfez. E tudo que o Cris achava na época é que o propósito dele, na vida dele, era ser esse jogador de futebol. Bom, hoje, Cris, o que você entende de propósito? Apesar de ser um sonho justo, legal, ser um jogador de futebol, né, como qualquer outra profissão, mas o que você aprendeu nesse tempo com Deus a respeito de toda promessa passa pelo teste do tempo? Primeiramente, eu queria falar, né, de um versículo que tem na minha mente, que é: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, né? E o quanto é difícil a gente guardar o nosso coração hoje, nos nossos momentos de crise, nos nossos momentos de fraqueza, sabe? Que a gente mais quer se apegar em alguma coisa, só que às vezes a gente se esquece que a gente tem que depender de Deus, e a gente quer se apegar em ser humano, quer se apegar em pessoas, e pode mesmo que seja o nosso próprio pai. Antes eu tinha meu pai, como foi falado, foi projetado para ser um jogador, desde pequeno treinei e tudo, só que eu não tinha a certeza, sabe, do que eu tinha nascido realmente para ser. Então eu se baseava na fé dele. Eu não vou orar por quê? Porque meu pai ora por mim, eu sou abençoado porque ele ora. Eu vou ficar tranquilo por quê? Porque meu pai tomou aquela decisão, então vai me resguardar, vai respingar em mim. E quando eu fui crescendo, fui amadurecendo, que eu acabei por consequência perdendo ele por conta de uma doença, foi como se tivesse puxado o tapete, tirado. Eu tivesse ficado sozinho no mundo, olhasse pro alto, mesmo sabendo que tem um Deus lá, e eu falava: e agora? Eu vou falar com meu pai. Não, meu pai não tá mais aqui. E agora, o que eu faço? Então foram dias difíceis, anos difíceis, que eu me afastei da própria minha família, me afastei de tudo, e foi, como podemos dizer assim, foi meu deserto, sabe? Que mesmo as minhas crises, minhas dores, eu sempre lembrei também que, como ele orava tudo, eu falei assim: cara, não pode ser isso a vida, nascer, às vezes perder alguém e morrer. Foi onde eu lembrei que eu tinha um Deus, e eu retornei aos caminhos. Desde pequeno eu já tinha sido instruído, eu retornei aos caminhos de Deus, e fui me chegando com toda aquela cicatriz, com todas aquelas feridas, como a Débora falou, assim, que a gente começa a questionar, e às vezes é até bom a gente questionar, a gente perguntar mesmo: mas o senhor está aqui? Em todo momento ele vai estar ali, só que também ele quer ouvir a nossa voz, ele quer saber o que a gente precisa. Tem exemplos de pregações que Jesus chega para um cego e pergunta o que ele quer. Sabendo que ele é cego, ele quer o quê? Ele quer a visão, ele quer a cura dos olhos dele. Mas ele quer ouvir de nós. Enquanto eu não tomei essa decisão, enquanto eu não falei: pai, eu estou aqui, os seus planos são maiores que os meus, o que o senhor quer para mim é melhor, embora eu ache que dentro da minha cabeça humana eu quero a coisa certa, o que o senhor quer para mim é maior, o que o senhor quer para mim é melhor. E o meu sucesso não está baseado naquilo que eu vejo as pessoas fazer. O meu sucesso vai estar dentro daquele propósito que eu nasci para fazer. E foi a partir desse momento que eu decidi entregar minha vida para Deus, que eu comecei o meu ministério, passei pelos encontros e deixei de lado aquela experiência que foi vivida pelo meu pai para ter a minha experiência, para eu mesmo me chegar, eu conhecer quem Deus era. E ele foi me mostrando: filho, é por aqui, filho, eu vou te dar aqui. Isso não quer dizer que não doeu, que foi fácil, foi legal, então você apenas se entregou e aconteceu. Não, muitas das vezes eu já me fechei no meu quarto, eu já chorei, mas hoje eu tenho o quê? Eu tenho a certeza que aquele que me designou o meu propósito, ele é fiel para cumprir. Então se ele está ali ou se ele está na frente, ele está em todo lugar. Mas eu acredito, eu sei que ele está aqui. Então mesmo a minha crise, eu sei que eu não sou a minha crise. Eu sei que eu não sou aquilo ali que eu estou vivendo. Eu sei o que eu sou, o que ele tem para mim. Amém? Quer falar alguma coisa, Débora? Dentro desse ambiente que o Cris falou, o que acontece muitas vezes quando gera ansiedade e a mesma falta de confiança ou ausência de fé, a gente acaba gerando assim um ambiente totalmente devastador, que impede, né,
que a gente possa guardar nossa mente, nosso coração, e as nossas ações vão se perdendo dentro do propósito. Porque eu acompanhei você de longe, eu vi o quanto você perdeu. Então, assim, a pergunta é, um sonho natural é verdadeiramente a promessa de Deus? A Débora comentou que ela viu numa live sobre uma mulher que falou que... Fala aí. Eu estava assistindo uma live, né, e uma pregadora de São Paulo, ela estava comentando que chegou uma época da vida dela em que ela não viu muitas coisas acontecendo. E uma mulher chegou para orar para ela e falou o seguinte: você ama as promessas de Deus ou você ama o Deus das promessas? Porque se tudo aquilo que Deus prometeu, todos os sonhos, todas as promessas, todos os planos, nada nunca acontecesse, você ainda seguiria Deus? Se você soubesse hoje que nada vai acontecer, você ainda seguiria Deus, você ainda amaria Deus, você ainda buscaria Deus? Porque se sua resposta for não, você está buscando as promessas e não o Deus das promessas. Você não ainda se apaixonou por Ele, mas por aquilo que Ele pode fazer, pelas obras das mãos deles. Então, muitas vezes a gente está no nosso propósito, achando que está seguindo Jesus, achando que está amando Jesus, mas na verdade a gente está amando aquilo que Jesus pode nos dar, nos oferecer e fazer, e não a pessoa que Ele é, né? Então, é muito importante que a gente não faça uma correlação do que acontece na nossa vida, no meio da família que você nasceu. A história de Isaac é uma história... a gente estava falando sobre a hora que... Imagine se você tivesse sido Isaac. Quando você completa uma certa idade, 12, 13 anos, 15 anos, Deus fala assim: Abraão, pega o filho da promessa, que é Isaac, e sacrifica ele. Você imagina você olhando para o seu pai, te amarrando, botando em cima de uma pedra de um sacrifício, com uma faca na mão. Eu estava brincando com a Débora, eu falei assim, se uma pessoa passa isso, ela vai ficar 10 anos na igreja em crise, se ninguém toca nela, porque assim, não foi fácil ser Isaac. Isaac era o filho do cara da fé, vamos dizer assim, Abraão, era o pai na fé de todos nós. Foi desprezado pelo irmão também, né? O irmão odiava ele, tinha ciúmes dele, tinha inveja dele, desejaram a mulher dele, tentaram corromper as coisas que ele fazia, parar ele, jogaram pedra nos poços, que era herança do pai dele. Então, assim, o propósito dele, ele teve todo motivo para falar, não, Deus não está comigo. Ele teve todo motivo para falar assim, nossa, mas olha o que está acontecendo, Deus não me cuida, Deus não se importa comigo. Só que ao invés disso, ele escolheu ver a bondade de Deus em tudo isso. Deus pediu para o meu pai me sacrificar, mas ele mandou um cordeiro. Meu irmão me odiava, mas eu sou o herdeiro da promessa. Jogaram poços, jogaram pedras nos meus poços, mas eu fiz outros e ainda é herança de Deus. Desejaram minha mulher, mas minha mulher me amava incondicionalmente. Então, apesar de tudo estar acontecendo, a perspectiva dele era ainda confiar no caráter de Cristo, ainda confiar no caráter de Deus. Então, a gente, nos nossos momentos, a gente tem a escolha de olhar e falar assim, não, Deus não está comigo. Ou a gente tem a escolha de nos firmar na nossa fé de que o caráter de Deus não muda e ele é bom o tempo inteiro. E aquilo que ele falou vai se cumprir, mesmo em meio a todas as dificuldades. Então, nós vamos agora para o segundo ponto. A prova avalia os corações e promove Deus em nossas vidas. Falando sobre isso que ela estava falando, cada situação da nossa vida que é negativa, que é um não, provavelmente Deus está provando o nosso coração, tá nos amadurecendo, porque nós não temos consciência concreta de quem é Deus ainda. Eu estava falando enquanto a gente conversava sobre esse momento, estava falando como a minha geração se converte, né? Eu não tinha as lives que vocês têm hoje, eu não tinha os shows que vocês têm, eu não tinha diversos cantores, né? Foi a época das músicas mais antigas, né? Quando saiu alguns conjuntos assim, eu tinha aquele que fala Deus da promessa, como que é a arca, trazendo a arca, foi assim o conjunto top mega da nossa época. Mas quando a gente se converteu, não tinha essa emocionalidade toda que tem. Nós temos que fazer um ambiente para todo mundo entender, um ambiente conchegante. Cara, você decidia por Jesus e acabou. Você entendeu que ali você encontrou o maior tesouro da sua história. E que isso te validava para você andar num outro tempo.
Eu não tive nenhuma questão emocional para chegar para Jesus e falar assim, cara, eu me decidi por isso aqui por causa desse fator. Outro dia eu disse que as pessoas chegam na igreja por problemas. E é justo que elas venham com seus problemas à igreja. E esses problemas as trazem no altar de Deus. Porém, tem uma coisa muito importante que a gente precisa saber. Que essa não é, como ela disse, a razão de você permanecer em Deus. A razão de você permanecer em Deus é que você entenda que Deus quer que você encontre Ele através do problema. Não que você resolva o problema e ache que Deus é o Deus do problema. Não. É um caminho que Deus dá às nossas necessidades, crises. A crise do cristiano foi uma crise para que ele pudesse encontrar o caminho de Deus no meio da crise. Mas o cristiano não pode validar a fé dele através da experiência que ele teve, de negativa de ser um jogador de futebol. Ele não pode validar Deus através das negativas. Não, meu Deus é um Deus da cura. Pode falar. Nós não podemos validar Deus através das dores. Nós temos que validar Deus pela essência dele. Ontem eu estava falando com o Teles. A gente estava com o Teles ontem jogando a gente estava jogando um futevôlei. E no momento que eu sentei com ele, eu estava conversando com ele e falei, cara, o grande problema é que as pessoas precisam encontrar a fonte. Se não encontrar a fonte, vai ficar no resultado que a fonte dá. E o dia que o resultado da fonte, por exemplo, eu tenho fome, mata-se a minha fome. Acabou, eu não encontrei a fonte, eu encontrei uma força da fonte que mata a minha fome. Aí eu tenho uma doença, eu fui curado. Eu preciso encontrar a fonte, porque a fonte é a minha realidade. Né? Isso se encaixa muito bem na coisa de ou você ama o Deus, as promessas, ou você ama as promessas de Deus, né? Porque assim, se a sua fé, ela tá baseada naquilo que Deus tá te dando, naquilo que Deus realiza, tipo, na sua cura ou nas bênçãos que Ele te dá, você, quando isso acaba ou quando isso demora, você não tem fé para nada. Então, se a sua fé não tá baseada em Deus, quando as coisas que Ele tá fazendo para você não se tornam mais visível, a sua fé quebra. Você quebra em Deus, você entra numa crise e você não consegue mais confiar. E, como o pai estava dizendo, a nossa geração é muito movida por emocionalidade. Então, se eu sinto, eu leio a Bíblia. Se eu sinto, eu oro. Se eu sinto, eu vou na igreja. Só que a gente tem que entender que a constância, que é o tema hoje da nossa palavra, a constância, ela não é gerada através das nossas emoções. Ela é gerada através de um entendimento de que, querendo ou não, sentindo ou não, eu vou fazer. E eu vou continuar fazendo e eu vou continuar insistindo até que isso se torne algo natural para mim. E eu quero que você entenda também que as suas emoções, elas não são desprezíveis. Deus se importa com as suas emoções. Assim como Elias entrou na caverna e Deus se importou com ele para cuidar dele, Deus também se importa de cuidar das suas emoções, das suas feridas. Mas a sua fé, aquilo que você faz, não pode estar baseada nisso. Você tem que estar baseada em Deus, na palavra, na certeza que Ele é bom, na decisão que você tem por Ele, e não por aquilo que você está sentindo. E sobre as nossas tribulações que a gente passa, tem um versículo na Bíblia que fala que eu encontro alegria nas tribulações porque ela produz em nós uma perseverança na esperança que há em Deus. Então, eu acredito muito em que quanto mais a gente passa por esses momentos, mais a gente pode provar e ter certeza que Deus é bom. Então, nos seus momentos que você está nas suas crises, que você possa olhar, Deus está me dando uma chance de entender o quanto Ele é fiel. A palavra de Deus diz em Atos que quando eles começaram as perseguições e eles eram levados diante de juízes e diante das autoridades, eles se encontravam felizes, porque eles achavam que Deus estava dando uma oportunidade para eles de exaltar o nome de Jesus, de mostrar a fé deles. Então, eu acho que essa tem que ser a nossa mentalidade no meio de tudo isso, de Deus está me dando uma oportunidade para eu provar a fidelidade dele. Em Gênesis 21, de 1 a 3... O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Para Deus nada é impossível. Né? Agora Abraão está com 100 anos e Sara com 90 anos e ela deu luz a Isaque, a promessa de Deus. A gente estava falando também ali dentro, né, um pouco sobre a perseverança do nosso coração, como que a gente avalia isso. Eu quero até perguntar para o Cris,
Depois dessa perda na sua história, que envolve a perda do seu pai, não só um sonho, porque o sonho acaba junto com a morte do seu pai. Então é um colapso, né? É uma coisa muito dura. Desassociar o seu sonho da figura do seu pai era uma coisa muito difícil. Como é seu coração hoje provado através das circunstâncias? Como eu falei, foi muito difícil, né? Mas a partir do momento que eu comecei a entender, que eu vi as circunstâncias, que eu vi Deus se movendo, sabe? Como que Ele faz as coisas, eu entendi que às vezes eu estava entrando num sonho, por mais que eu goste, eu amo jogar futebol também, um sonho que não era meu. Eu estava vivendo um sonho que era do meu pai, que ele também não conseguiu, que ele tentou e não conseguiu, e ele falou assim, meu filho vai ser, como eu não pude ser. Hoje em dia isso, vamos dizer assim, é normal. Porque às vezes o pai tem um sonho de ser médico, não consegue, ele vira, não sei, ele vira uma outra área profissional, e ele fala, não, eu não fui, meu filho vai ser. E ele faz de tudo, ele coloca toda a expectativa, e a gente, sem maturidade, a gente agarra isso com unhas e braços. Fala assim, se meu pai está falando isso, é isso mesmo que eu vou ser. E a gente não pergunta para nosso Criador o que a gente vai ser. E hoje em dia eu tenho total entendimento. Eu perdi a minha figura paterna física, mas o meu Pai dos céus eu nunca vou perder. Eu nunca vou ter do que duvidar, do que questionar. Então, hoje eu entendo o meu propósito. E aonde eu for, eu sei que eu vou estar cumprindo a obra, sabe? Não vai deixar de existir Hoje em dia o futebol é um lazer, é um hobby para mim, mas o meu propósito, o meu sonho é aqui neste lugar, é nesse altar, é nessa casa, sabe? Então hoje em dia eu tenho total tranquilidade, tenho maturidade, nunca briguei, questionei com Deus. Muitas das vezes as pessoas assim falam, por que levou meu pai, por que levou minha mãe, por que levou minha noiva, por que levou? E às vezes não foi Deus que levou, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu propósito. Eu acredito que Ele cumpriu o propósito dele, o que Ele foi designado. E eu vou continuar a história, mas a minha história, eu vou fazer parte da história dele, assim como ele tem grande parte na minha história, mas eu vou cumprir o meu propósito, que às vezes não é o mesmo dele, entende? E voltando um pouco na relação das emoções, assim, a nossa geração é meio até esquisito, né, quando a gente fala assim. As pessoas hoje, elas são tão carentes emocionalmente, que hoje elas brigam por like. Se ela posta alguma coisa e a pessoa não comenta, seja seu melhor amigo, cara, ele não postou, ele não me ama, ele não gosta de mim. Às vezes é totalmente diferente, às vezes a pessoa está trabalhando, é superficial. Se você nem teve contato, às vezes você está sem ver a pessoa 5, 6 dias, ele não gosta de mim, às vezes é só uma questão de tempo, de alguma coisa. E a gente, com essas comparações humanas, a gente vê Deus na nossa crise assim, da mesma forma que a gente compara os humanos, né? A gente fala assim, não, mas eu estou passando por isso, Deus está vendo, por que ele não se move? E a gente começa a comparar, e não é isso, sabe? Deus, ele sempre, quando ele te dá a promessa, o caminho é você que vai ter que percorrer. Ele fala assim, você vai ser um grande pastor, um grande missionário, só que o caminho é a gente que tem que percorrer. Deus não vai descer do céu e percorrer. Então, o caminho que Jesus teve que passar foi o caminho dele, na vida dele também terrena, ele teve que percorrer. Então, quem somos nós para não percorrer? E a gente se baseia muito em pessoas, esquecendo de olhar para o céu, esquecendo de olhar para o Criador. Existe um ambiente programado na nossa cabeça, pelo mundo, de uma palavra chamada sucesso. Ela tem que acontecer, eu tenho que dar certo. Eu tenho que dar certo. Porque é uma programação para dar certo. Mas o que a gente vê na história bíblica, que foi escrita para que a gente pudesse ter uma fotografia de como é a história dos homens de Deus. Estude cada homem de Deus no Velho Testamento, olhando a história dele. Não olhando os milagres, não olhando o ambiente da revelação teológica. Leia os profetas do Velho Testamento só para você entender o que esses caras passaram. Não houve glória para ninguém. Não houve honra para ninguém. É uma geração incismemada, doente emocionalmente, uma geração que envelheceu e se tornou adolescente na sua alma. Por isso que as pessoas, hoje elas são frutos dessa geração. Como o Cris disse, eu curti o negócio lá, o cara não curtiu minha like lá, não botou lá o seu post, a sua mãozinha, seu coraçãozinho. Cara, eu pergunto, nós vamos ser uma geração para mudar a Terra com essa perspectiva, com um coração tão frágil,
com uma alma tão dilacerada por causa de um like que não aconteceu. A gente precisa entender quem nós somos no propósito, o que Deus espera, porque esse propósito não é realização pessoal sua, não é uma realização de satisfação emocional. E se Deus te leva para a África, lá você prega e você morre lá? Fala, nossa, mas Deus levou alguém para a África, mas o propósito de Deus é mais importante do que a nossa vida, até porque a nossa vida já está programada para a eternidade. Não há perda na nossa história. Eu acho que isso entra no avaliar o coração, né? Ver nosso coração sobre intenções. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu prego? Por que eu falo que Jesus é bom? Por que eu posto um versículo nas redes sociais? Se você está realmente procurando likes e visualizações e você quer que as pessoas vejam que você é de Deus, que as pessoas vejam que você é a pessoa santa, que vejam você como um pregador bom, um líder bom, então as suas intenções vão estar certas. E o que você vai fazer não vai ter fruto nenhum para Deus nem para o reino de Deus, porque você está fazendo para você quer a glória para você. Então, essas coisas de carência, muitas vezes a gente trabalhando no reino de Deus, a gente deixa as nossas deformações, as nossas carências, a nossa necessidade de aprovação dirigir o que a gente vai fazer. Então, muitas vezes a gente quer fazer só aquilo que vai nos deixar bem vistos. E coisas que muitas vezes a gente precisa fazer, por exemplo, confrontar ou se posicionar num assunto polêmico, por exemplo, a gente escolhe não fazer, porque o que importa é o que as pessoas vão pensar da gente, não o que Jesus, o que Deus está pensando da gente, ou o que Ele está pedindo de nós. E isso também entra muito no ponto 3, que é o foco no propósito, que é Jesus, ele teve todas as questões possíveis, os motivos possíveis para desistir. Ele foi traído por discípulos, ele foi abandonado, pessoas rejeitaram ele era o próprio Deus na terra, ele veio com amor e pessoas não quiseram ouvir ele. Pessoas tramaram para crucificar ele, para matar ele, e ele poderia ter parado, ele poderia ter, se enraivecido contra o mundo, escolhido não morrer por nós, porque a gente não merecia, mas a escolha dele foi que ele ia focar no propósito que ele tinha vindo para a Terra. Tanto que, no momento que ele começa a pregar, até o final, ele fala, eu vim para morrer e eu vou ressuscitar. Eu vim para morrer por vocês, eu tenho um foco no meu propósito. Então, ele não deixou nada para ele, porque ele sabia o que ele tinha que fazer. E talvez você está aí pensando, mas eu não sei qual que é o meu propósito, eu não sei qual que é o meu chamado. Só que se você parar para ver o perfil dos discípulos, todos eles erraram, todos eles duvidaram, todos eles por um momento voltaram atrás ou hesitaram. Pedro, por exemplo, no momento que Jesus passa e chama ele do barco, ele larga tudo e ele vai atrás de Jesus. Só que ele ainda duvida, ele foi o cara que ele afundou porque ele teve medo, ele foi o cara que negou Jesus 3 vezes, ele foi o cara que Jesus chamou de Satanás, ele foi o cara que voltou pro barco quando Jesus morreu, então ele errou, mas ele tinha um coração disposto, e esse é o perfil do discípulo. São pessoas que muitas vezes você não sabe para onde você vai, você não sabe como Deus vai fazer, você não sabe o porquê está acontecendo isso, mas você tem um coração disposto e disponível para o que Deus quer fazer. E esse é o perfil que nós temos que ter. Deus, eu não sei como, eu não sei onde, eu não sei para onde, mas eu quero estar debaixo da sua vontade em obediência do que você está falando. Abraão, por exemplo, ele não sabia para onde ele estava indo, ele não sabia o que Deus ia fazer através dele, mas ele não hesitou em sair da terra dele, mesmo sem saber para onde ele estava indo. Então, talvez você não saiba exatamente o que você precisa fazer agora, mas enquanto você se entrega, você serve a sua igreja, você serve o reino de Deus, você se coloca com um coração disponível e disposto a ser mudado, a ser moldado, mais Deus vai te levar para perto do seu propósito, mais você vai entendendo o que ele tem para você. Mas você não entende isso sentado lá. Abraão não entenderia o que ele ia viver se ele não tivesse saído da casa da parentela dele. E você não vai entender o que Deus tem para você enquanto você não começar a servir e viver para ele. Eu acho muito importante a gente lembrar que nós somos humanos. Então, você não é um mini Deus aqui na Terra, você vai errar. Então, você não pode se frustrar quando você errar, mas você tem que entender que você está nos seus processos e que você vai descobrindo aos poucos, e aos poucos Deus vai te mostrando. Mas se o seu coração está diante de Deus como um coração disposto, com um coração discípulo, disposto a aprender, então, amigo, você vai longe na presença de Deus, mas você tem que ter esse coração. Então, eu não consigo ver pessoas terem revelação do propósito se elas não tiverem obediência. Nós temos uma geração muito complicada no que se diz respeito à obediência. Na minha época em que eu me converti, um líder, ele traçava o meu futuro em sentido espiritualmente, falando do que era espiritual. Eu não inventava uma história, eu não determinava o que eu ia ser, meu talento, meu dom.
eu verdadeiramente, quando eu me converti, não sabia o próximo passo. Porque eu vivia numa geração que não tinha tanta informação. Acho que até hoje a gente não tem, né? A gente tem que viver em fé. A gente foi chamado para viver em fé. Só que, devido às informações, as pessoas desenvolvem a sua forma de entender o seu chamado, o seu propósito. Não, pastor, eu entendo que não é isso que eu tenho que fazer. Você pega uma pessoa que está começando na igreja recentemente, você chega e fala, olha, você precisa obedecer as direções do crescimento seu dentro da igreja. A pessoa fala assim, não, pastor, eu tenho uma forma de ver diferente. Ou seja, o reino de Deus nunca foi bagunça, nunca foi rolo, nunca foi cada um faz o que quer. Havia em Abraão uma obediência cega a Deus. Tanto é que quando ele fala, amarra seu filho e vai lá, põe em sacrifício, ele não questionou Deus, ele obedeceu. Era uma coisa absurda. Se você olhar isso para a Bíblia e falar, cara, isso é história. Isso é historinha. Mas a obediência, ela sempre foi a causa da constância de Abraão. Eu não consigo entender alguém ter constância fora de obediência. Porque fora de obediência é um espírito confuso. Aí você não tem constância em nada, porque você não tem um espírito que te mantém. O que nos mantém no propósito é um espírito, é uma posição interna, não é uma posição externa. Por isso que a gente não pode validar a vida pelos nossos resultados. Se você validar pelo dinheiro que você ganha, pelo sucesso social que você vai ter, se você validar a sua vida por essas prerrogativas, a externa, não haverá constância. Porque o dia que alguém te disser um não bem grande, seja emocionalmente, seja em te seguir, eu estava falando com a Débora lá dentro, em João capítulo 6, a partir do versículo 35, você pode ler na sua casa, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus começou a falar que ele era o pão do céu, que desceu, que ia alimentar, e no meio da conversa ele fala, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não é digno de mim. Porque quem come e bebe da minha carne, come da essência do Pai, porque o Pai está em mim e você receberá do próprio Pai. Os discípulos naquela hora falaram assim, esse discurso é duro demais, eu estou saindo. E muitos discípulos, a partir daquele momento, não andaram mais com Jesus. A Bíblia diz que muitos abandonaram Jesus. Aí ele vira para os seus 12, ou alguns mais, né, que estavam ali, e diz assim, e vocês? Aí os discípulos dizem para ele, mestre, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então assim, esse é o ponto. Os discípulos tinham um entendimento da eternidade. Eu quando me converti, eu não tinha ideia do meu sucesso natural. Eu não me importava do que eu ia ser. Se eu ia ser um advogado, se eu ia ser um cara formado em alguma coisa, quanto dinheiro eu ia ter, qual era o posicionamento social, se eu ia ser reconhecido quando eu pregasse. A minha ideia, desde que eu me converti, foi para onde eu estou indo, se eu morrer. Eu sempre olho a minha eternidade, eu não estou me importando muito com a minha vida natural, até isso foi fator de algumas discussões, porque eu relaxei muito a minha ideia natural de vida, eu não tinha apego a nada. Para mim, tanto faz estar lá em cima, estar lá embaixo, estar reconhecido ou não. Quando eu falo para algumas pessoas que às vezes eu não preciso viver do púlpito, no sentido de saciar a minha vida espiritual, eu me dou muito bem, mas conversando com pessoas, pregando para as pessoas, eu me satisfaço muito mais do que às vezes estar no púlpito, porque o púlpito é muita responsabilidade. É você conduzir pessoas. Então, assim, a gente precisa validar o porquê anda com Deus, o propósito. O porquê é propósito. Então, eu só vou ter uma sequência nisso, uma constância nisso, se eu descobrir o porquê, o quanto isso é importante. E você estava falando assim sobre a obediência, né? Que para você ter constância, você precisa ter obediência. Até porque, para mim, a constância é o entendimento de eu faço, embora eu não estou sentindo. É a decisão de continuar, de prevalecer, de persistir, né? Ter resiliência mesmo quando você encara desafios, ou encara rejeição, encara, talvez, momentos de crises, e você escolhe persistir. E eu acho que isso encaixa muito bem com a obediência, porque o que é você ter uma decisão? É você entender que a Bíblia é boa para você. Então você vai obedecer a Bíblia. E isso é constância. Não tem como você ter uma constância se você não entende que você precisa obedecer a Bíblia. Se você não entende isso como uma decisão que vai guiar a sua vida. E
quando muitos discípulos deixaram Jesus, ele não parou o propósito dele. Então tem muitas vezes que no seu propósito você vai precisar fazer renúncias, você vai ter perdas, você vai precisar perder pessoas, oportunidades, até mesmo coisas que para você parecia que era a coisa mais importante ou valiosa. Só que você tem que entender que enquanto você não colocar o seu propósito como prioridade na sua vida, você não vai viver a vontade de Deus. E se o propósito está como prioridade na sua vida, você vai ter que sacrificar muita coisa. Mas isso não vai ser uma perda que você vai sofrer tanto com isso, no sentido de parar a sua vida. Você vai realmente doer porque toda renúncia requer uma dor nossa, mas tudo aquilo que Deus pede para você te entregar, Ele te dá 1000 vezes mais. Então, tudo aquilo que você renuncia, Deus vai te honrar, porque Ele é um Deus fiel, isso é o caráter de Deus. Eu acho que é isso que fala sobre constância. A constância é você olhar e você entender que o caráter de Jesus não muda, e é algo que você pode confiar. Eu tenho confiança em quem Jesus é. Só que como você tem confiança em quem Jesus é? Se você gasta tempo conhecendo Ele. Então, é o tempo de você passar no seu quarto, orando, conhecendo Ele, você passando experiências com Ele, você se deixando ser moldado por Ele e lendo a Bíblia. Porque a Bíblia está lá mostrando quem Jesus é. Então, eu acho muito importante a gente frisar essa parte de você querer conhecer Jesus, de você passar tempo com Jesus para você entender quem Jesus é. Porque como você confia numa pessoa que você não conhece? Por exemplo, se eu não conversar com o Cris, e se eu não ter um relacionamento com ele, eu nunca vou me abrir com ele. Como é que eu vou chegar aqui e falar assim, Cris, minha vida tá horrível. Nossa, meu pai, minha mãe é assim. Nossa, meu emprego. Eu não tenho como falar isso para uma pessoa que eu não conheço. A não ser se você foi meio pirado. E aí eu já não sei. Mas você se... falando com o Uber. Mas você se abre com quem você tem confiança. E confiança você gera com relacionamento. Então é a mesma coisa com Jesus. Eu queria falar também que tem uma passagem que fala, né? Aquele que quiser me seguir, venha e tome só a cruz, né? E eu descobri que quando eu tomei minha cruz, muitas das respostas que eu precisava estavam na minha cruz que eu tinha deixado de lado, como o meu relacionamento com a família, como o meu caráter como homem mesmo, a depressão que eu vivia, aquela angústia, assim como a Débora começou falando nessa palavra de que as coisas não aconteciam, né? Via tudo assim, tinha aquela angústia, aquela depressão, por que eu não dou certo em nada? Será que é isso mesmo? E quando eu decidi tomar minha cruz, quando eu entendi o que Deus tinha para mim, eu descobri que todas as minhas coisas estavam sempre ali, junto com Deus, com o que Deus tinha preparado para mim. Então, quando eu tomei minha cruz, minha família voltou ao meu relacionamento, eu voltei a me sentir melhor. Eu não fiquei alegre por um momento. Hoje eu sou feliz porque eu sou feliz, porque eu entendo quem Deus é para mim. Eu não preciso de, como o pai falou, eu não preciso ter o melhor carro, eu não preciso ter a melhor casa. Estando lá em cima, estando lá embaixo, eu sou o mesmo. Por quê? Porque Deus está comigo, onde eu estiver, Ele vai estar. Então a minha felicidade não é pautada no que eu tenho, no que eu consegui. Minha felicidade está na onde? Está na minha cruz. A minha cruz está comigo e eu estou olhando para ela, caminhando a passo em Deus, porque eu tenho a eternidade. Eu sou feliz por quê? Porque eu tenho a eternidade. Todos nós temos a eternidade. Só que a partir do momento que a gente começa a entender isso é real, você já está vivendo a sua eternidade. Essa eternidade não é quando você morre, essa eternidade é aqui. Então desfrute da sua eternidade. E isso que ele falou é porque muitas vezes a gente acha que tomar a cruz, renunciar, perder, meu Deus, que difícil. Mas quando a gente faz isso com Jesus é algo tão leve, tão natural, tão gostoso, é tão feliz viver com Jesus, mesmo que a gente precise largar a coisa. Quando a gente percebe que tudo que ele faz é pro nosso bem, é porque ele nos ama, isso se torna algo tão fácil, tão feliz, tão gostoso, tão saudável de fazer. Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que eu amo muito e que ela tá comigo desde sempre, que a gente conversa sobre tudo e eu tô sentindo no meu coração que chegou o tempo dessa amizade, que ela não me faz bem, que ela me leva para longe de Deus. Aí você fica, meu Deus, como é que eu vou soltar da minha amiga? E aí você vai e se distancia, entrega para Deus isso, e quando você vai ver, Deus te entrega amizades que te levam para perto de Deus, amizades que, enfim, isso é só um exemplo, sabe? As coisas que você larga por Deus não são em vão, não são coisas que vai te causar um vazio, que vai faltar na sua vida, em você. Deus sempre vai te recompensar porque Ele te ama, Ele está pedindo isso por você, não é para Ele. O que você renuncia não é para Ele, é por você, é por o seu propósito se cumprir. Muito importante que a maior dúvida que a geração de vocês tem hoje é como que eu vou sustentar, como eu vou casar, com quem eu vou casar, né? As escolhas, né? E eu quero fazer uma... Jesus! Eu quero fazer uma live com minha esposa
para que a gente possa contar um pouco fora desse ambiente do Arena. A gente vai fazer uma live, soltar Gente, aí. é a melhor história de romance da vida, eu juro. Como eu fui andando na obediência. A minha esposa tinha muito mais intimidade na época, e a gente vai contar essa história. Vamos aproveitar esses dias de online, né? E vamos sentar e contar cada passo de um casamento que foi organizado e aconteceu em 5 meses e meio. Né? Nós tínhamos muito pouco tempo de conhecimento, mas quando você está no propósito de Deus, as coisas são diferentes. Eu vou te contar como que eu prosperei em 90 dias, coisas incríveis aconteceram, para que eu pudesse chegar ao propósito que eu tinha, que era casar. E também foi muito confiança cega, né? É o que você estava falando de que a sua geração muitas vezes teve que confiar cegamente, assim como Abraão, mas a gente tem que lembrar que até hoje a gente tem que colocar o pé antes de ver o chão, que é a fé. A fé é a certeza das coisas que ainda eu não vejo, mas eu espero. Então, tanto no relacionamento, tanto no nosso propósito, tanto na constância, se a gente não tiver fé, a gente não anda pra frente. É entender que Deus é fiel e que Ele vai colocar um chão, mas eu preciso primeiro dar o meu passo. Deus não vai colocar o chão antes de eu dar o meu passo. Com certeza. Eu quero concluir, então, dizendo para você, nós vamos preparar essa live, tá? Essa semana eu vou me organizar com a equipe aqui, né? Com a mídia maravilhosa que a gente tem, o Severino e o Paulinho, que eles não pegaram coronavírus, tá, gente? A gente ficou orando aqui, né? Para um não passar para o outro, né? Mas assim, nós vamos gravar isso porque eu acho muito importante que você entenda o processo de dependência de Deus. Constância fala de processo de dependência. Eu só sou constante quando eu sou dependente, quando eu creio naquilo, assim, de olhos fechados. E eu quero que a gente tenha uma geração do Arena, né? Poderosa, mas poderosa em dependência. Né? Mas poderosa em dependência, não poderosa em números, mas sem santidade, poderosa em número, vem aqui, cultua e vai lá para fora, faz um monte de coisa errada. Uma geração que seja conhecida nos céus, quando ela pisa num lugar, as pessoas, o mundo espiritual sabe que anjos estão pisando ali junto, que há um posicionamento em Deus, e não é porque você não erra, né? É porque você depende absolutamente da sua eternidade. Eu sou dependente da minha eternidade, a minha eternidade é Deus. E nessa conclusão, falando sobre o que aconteceu de pior, quando a Bíblia fala que Isaac entulhar os poços dele, né? E aquela música do vão entulhar meus poços, né? Fala justamente de vida, era água. Quando alguém cavava um poço, isso trazia alimentação para as pessoas e também vida para as ovelhas, para os rebanhos. Então, muita gente vai tentar entulhar os seus poços, mas você se mantém na sua posição, que Deus é contigo. Aliás, tem gente que não sabe nem cavar poços, né? E eles vão entulhar os poços dos outros, porque são invejosos, né? Então não pare de cavar, tá? Se jogar em entulhos, continue firme, vai lá forte, deixa que sabe que o rio de Deus flui na sua vida. Você tira as sujeiras, tirar a sujeira fala de perdão, tirar a sujeira dos poços fala de você dizer assim, eu compreendo, porque nós não estamos... negar-se, nós não estamos numa geração correta, gente. Essa história de alguém, você já viu, todo mundo já falou isso em algum tempo. Eu só vou para a igreja quando eu não estiver fazendo nada errado. Desculpa. Aqui é o lugar de conserto, aqui é o lugar que a gente refaz caminhos. Aqui é o lugar da primeira, da segunda milha. Nós temos tentado provar isso como igreja, né? Aqui é o lugar da restauração. Então, tirar os entulhos que alguém jogou é perdoar pessoas que não te entendem, que não entendem o seu propósito. Eu quero concluir dizendo para você, seja um Isaac. Isaac, sabe como que foi escolhida a mulher dele? Abraão, na sua velhice, pegou um servo, fez ele prometer, botou a mão dele nas coxas e falou assim, você vai na minha terra buscar uma mulher. E o servo chegou lá, olha a coisa absurda, o servo chegou lá com um camelo, direcionado por Deus, no lugar onde tinha um poço de água, e ele falou assim, a primeira mulher que me der água de beber e der água aos meus camelos, gente, um camelo,
esse cara viajou com um grupo de pessoas. Ele devia ter uns 5, 6, 10 camelos. O camelo bebe em média de 40, 50 litros de água. Essa mulher pegou, a Rebeca pegou, deu de beber aos camelos e a ele. E ele falou, a primeira mulher que fazer isso vai ser a mulher que o Senhor escolheu para o meu servo Abraão, para o filho dele, Isaac. Então, assim, cara, quando você lê a Bíblia, esses caras viviam na perfeita fé e numa fé cega. Não havia concordância. A gente quer muita concordância para as coisas acontecerem. Então eu quero declarar para você, Deus é um Deus de promessa, é um Deus de fidelidade. Nós vamos orar, pedir para o Cris estar orando, terminando essa palavra, e que Deus possa te abençoar profundamente, amém? Pai amado, querido Deus, Pai, colocamos diante da tua santa presença, Senhor, e aprendemos, Pai. Cada dia é uma nova milha, Senhor. Cada dia, Pai, o teu Espírito se faz presente conosco, Jesus. Espírito Santo de Deus, que através de tudo isso, Senhor, que foi revelado, Pai, sobre essa palavra, Senhor, que foi descontraída, Senhor, que foi divertida, mas que apesar de tudo, Senhor, ela foi muito verdadeira, Pai. Ninguém aqui está brincando, Senhor, de ser igreja. Tudo isso são coisas que aconteceram, Pai, são coisas do dia a dia, Pai. São realidades, Pai. E que o Senhor use, Senhor, as nossas realidades, Pai, para transformar, Pai, aquelas pessoas, Pai, que hoje em dia não têm o total conhecimento de quem o Senhor é, Jesus. E aquelas pessoas, Pai, que já conhece, Pai, e por um momento, Senhor, tem duvidado, Pai, tem desacreditado, Pai, que o Senhor abra os olhos dela, Pai, e que elas voltem, Senhor, a crer, Jesus, em quem o Senhor é, Pai, porque nós sabemos que toda promessa que o Senhor fez, Senhor, vai se cumprir nas nossas vidas, Pai, independente de tudo. Então, Espírito Santo de Deus, eu quero te entregar, Senhor, o nosso culto, Pai, quero te entregar a nossa vida, Pai, não só a nossa vida aqui, mas de cada um, Pai, que ouviu essa palavra, que assistiu, Senhor, que o Senhor possa trazer paz, Pai, que o Senhor possa trazer entendimento, Pai, e que a tua esperança chegue, Pai, em cada lar. Assim eu te entrego, Jesus, em nome de Jesus, amém.